Como o futebol foi criado pela maçonaria, nem mesmo os mais fanáticos torcedores, incluindo jogadores e dirigentes, sabem que o futebol foi criado por maçons que usaram seus conhecimentos avançados e ocultos em alquimia para transformá-lo no esporte mais popular, rentável e adorado. As chaves essenciais desse jogo estão relacionadas a impulsos primitivos, símbolos, rituais e sacrifícios sagrados, e são eles que iremos revelar e analisar a partir de agora. Certamente nem mesmo os mais apaixonados, fanáticos e devotos torcedores, sem mencionar os profissionais diretamente envolvidos, como dirigentes, jornalistas, comentaristas, narradores e até técnicos e jogadores, sabem que as primeiras regras do moderno futebol foram elaboradas em 26 de outubro de 1863, numa reunião de maçons na Taverna do Maçom, Rua Grande Rainha, número 11, ao lado do Salão dos Maçons, em Londres, ao mesmo tempo em que se formava a Associação de Futebol Inglês. A Associação de Futebol nasceu na Taberna dos Maçons, que fica do outro lado da rua deste pub, perto do Jardim Convento, em Londres. Oude, vide, tache significa ouça, veja e fique em silêncio. A Associação de Futebol foi formada por proposta de Ebenezer Cobb Morley, na Taverna dos Maçons, que ficava neste local. O futebol moderno nasceu nesse dia 26 de outubro de 1863. Nessa reunião participavam os representantes da Liga de Rugby, que eram a favor de permitir o uso das mãos, e da Liga de Harrow, inclinados a permitir apenas o uso dos pés e da cabeça. Os que eram favoráveis a permitir o uso das mãos retiraram-se da reunião, e foi assim que se estabeleceu a distinção entre rugby e futebol, soccer. As raízes maçônicas do futebol são vergonhosamente silenciadas. A mídia esportiva evita tocar no assunto. A omissão e cumplicidade dos jornalistas e historiadores é gritante. O livro Laws of the Game, Regras do Jogo, de Adrian Holbach, traz as provas da formação da Associação de Futebol em 1863 e das primeiras regras do futebol elaboradas após a reunião. Algumas páginas do livro estão expostas no Museu Nacional do Futebol, em Manchester. A caligrafia à esquerda é de Cobb Morley e diz, abre aspas, reunião de 24 de novembro de 1863, Taberna dos Maçons. As origens do futebol moderno podem ser perscrutadas até a antiguidade. A versão mais antiga do jogo, que se assemelha ao estabelecido pela maçonaria, era praticada pelos chineses da dinastia Han no século III a.C., que o chamavam de Cuju, e que consistia em lançar uma bola com os pés para uma pequena rede. 5 ou 6 séculos depois, surgiu no Japão uma variante chamada Kemari, que tinha um caráter mais cerimonial, sendo o objetivo do jogo manter uma bola no ar, passando-a entre os jogadores. Curiosamente, o Kemari é praticado até hoje no Japão em eventos culturais e em rituais shintoístas. Conotações ocultas, ritualísticas e sacrificiais do futebol transparecem e ficam mais evidentes no jogo de bola mesoamericano, praticado ao longo de mais de 3.000 anos pelos olmecas, astecas e maias em tempos pré-colombianos. Os astecas chamavam os olmecas de povo borracha, pois atribuíam a origem do jogo de bola a esse povo. Uma dúzia de bolas de borracha, com diâmetros entre 10 e 20 centímetros, foram encontradas em El Manatí, no estado de Veracruz, um local sacrificial olmeca. Datadas de 1600 a.C., essas bolas de borracha estavam juntas com outras oferendas rituais, indicando que o jogo já tinha conotações religiosas e rituais, como tem até hoje, embora disfarçadas e transfiguradas, aliás, como é típico da maçonaria. Os sacrifícios humanos
tornaram-se um desfecho habitual para as partidas de jogo de bola. Os jogos cerimoniais incluíam o sacrifício do capitão e de outros jogadores da equipe derrotada. O crânio de um perdedor podia ser utilizado como o núcleo à volta do qual se fazia uma nova bola. Jogar o jogo de bola era participar na manutenção da ordem cósmica do universo e regeneração ritual da vida, expresso na luta entre os deuses do dia e da noite, ou entre os deuses do céu e senhores do inframundo. A bola simbolizava o sol, a lua e as estrelas, e os aros o nascer do sol, o pôr do sol e os equinócios. Os maias foram os que mais se dedicaram à construção de campos de jogo de bola, que eram considerados portais para o inframundo. Os nobres maias do período clássico tardio, de 550 a 830 d.C., eram ao mesmo tempo guerreiros e jogadores de bola. Os prisioneiros de guerra jogavam bola com os vitoriosos, com um desfecho pré-determinado. Após o jogo, chamado de Pok-Tapok, os cativos eram decapitados e os seus corações eram arrancados num sacrifício de sangue. As paredes do principal campo de jogo de bola de Chichén Itzá, o maior da Mesoamérica, retrata o líder da equipe vencedora segurando a cabeça decapitada do líder perdedor, que se encontra de joelhos com sangue em forma de serpentes a jorrar do seu pescoço. Uma gravura em 6 painéis de Chichén Itzá mostra uma cena do Popol Vuh, registro documental da cultura maia produzido no século XVI, indicando o significado cosmológico do jogo de bola na cultura maia. Já os astecas viam no jogo de bola, que chamavam de Telatili, uma batalha entre as forças da noite lideradas pela lua, com as estrelas representadas por seus filhos e as forças do dia representadas pelo sol. O Telatili consistia em tentar arremessar uma bola de látex através de um aro feito de pedra. No Mediterrâneo havia o Harpasto, no latim harpastum, que significa lágrima ou rasgado à força, em Roma, e o Epísquero, que significa bola comum, na Grécia, que já possuíam muitas das características do futebol moderno. O primeiro era disputado por 2 equipes em um terreno retangular, demarcado e dividido pela metade por uma linha. Os jogadores de cada equipe podiam passar uma pequena bola entre eles, e o objetivo do jogo era enviá-la ao campo. Essa variante muito popular entre os anos 700 e 800 foi introduzida nas Ilhas Britânicas. O Epísquero era jogado por 2 equipes entre 12 e 14 jogadores cada, aos quais se permitia o uso das mãos. O quanto essas antigas práticas estão vinculadas com o costume dos invasores ingleses de chutarem a cabeça dos inimigos e com a violência do futebol moderno é discutível. Indubitável é o fato de que as regras do futebol foram determinadas pelo grão-mestre da loja número 11, daí porque uma partida é disputada entre 2 equipes com 11 jogadores cada e 4 árbitros escalados para garantir que as normas maçônicas sejam cumpridas. Ademais, o 11 é um número icônico na alquimia, um dos mais usados pelos Illuminati. Os outros são o 9, o 13 e o 33, principalmente em eventos mundiais importantes, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, que terminou exatamente às 11 horas e 11 minutos, o pouso lunar da Apollo 11, o ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro e outros eventos de monta. As primeiras equipes foram 2 universidades inglesas, Oxford e Cambridge, que, como sabemos, são membros honorários da Ordem dos Maçons. Todos os emblemas e escudos dos clubes de futebol inglês possuem símbolos maçônicos e até escancaradamente satânicos, como o Manchester United. Em cada detalhe deste esporte rei, encontraremos as chaves básicas da simbologia ocultista maçônica. Convencionou-se que o jogo seria disputado em um retângulo verde, de grama natural ou sintética, com um arco em cada lado do campo. O verde é a cor que simboliza a eternidade. O retângulo é dividido em 2 quadrados, sendo o quadrado duplo um símbolo de iniciação por excelência. Neste símbolo está inscrito a seção dourada ou divina.
No centro do campo há um círculo com um ponto no centro dele. É o símbolo do ouro na alquimia, ou o símbolo do sol, tão recorrente desde tempos antigos. Os cantos do campo de jogo, que se delimitam em 4, simbolizam os 4 arcanos menores do tarô: terra, ouros, ar, espadas, fogo, paus e água, copas. A soma dos jogadores de ambas as equipes é de 22, assim como 22 são os hierofantes, sacerdotes Illuminati. 22 também é um número iniciatório ritual icônico. O sânscrito possui 22 letras principais, assim como 22 são os grandes arcanos do tarô e os polígonos regulares da matemática. Em uma partida, se uma das equipes estiver com menos de 7 jogadores, o jogo não pode prosseguir, assim como uma sessão maçônica não pode ser aberta se não estiverem presentes 7 membros. O objetivo estipulado é, do centro do campo, o deus exterior, fazer penetrar a bola, o deus interior, despertado pela iluminação, no arco oponente, o ego, o templo, com qualquer parte do corpo que não sejam as mãos ou os braços, principalmente com os pés. A bola, composta de pentagramas e hexagramas, símbolos ocultistas e satânicos, simboliza o nosso planeta, que é pisoteado por hierofantes. As bolas das Copas de 1970 a 1994 eram pentágonos hexágonos preto e branco, como o piso dos templos maçônicos, que simboliza a dualidade interna. Uma das equipes representa as forças da luz, o Sol, enquanto a outra as forças das trevas, a Lua. Daí a tradição das equipes usarem cores claras e escuras para se distinguirem. Todo esse bacanal maçônico, como não poderia deixar de ser, é acompanhado de orgias e sacrifícios humanos que visam aplacar os deuses do Sol e da Lua. Não é à toa que brigas entre torcedores e jogadores, agressões, assassinatos, devassidão, embriaguez, etc., desde sempre fizeram parte do futebol. A maçonaria tratou de espalhar o futebol para todos os cantos do mundo, fundando clubes, associações e incentivando o desporto. Um exemplo disso é a nossa grande rival Argentina, onde o futebol chegou por meio de viajantes ingleses, muitos dos quais eram maçons. Entre 1901 e 1910 foram criados 32 clubes, todos ligados a estações ferroviárias e lojas maçônicas. Muitos dos imigrantes italianos que se estabeleceram no bairro Della Boca, nas margens do Riachuelo, em Buenos Aires, eram maçons. O River Plate também foi fundado por maçons em 25 de maio de 1901, e as cores que ostenta em sua camisa correspondem ao avental e à faixa vermelha do mestre maçom da época. O seu primeiro campo foi em Sarandi, coincidindo com a linha ferroviária sul de Buenos Aires. A presença de funcionários e empregados britânicos no desenvolvimento ferroviário argentino favoreceu a criação de lojas maçônicas nas imediações das estações. A exemplo da Argentina, muitos outros países tiveram seus clubes de futebol fundados pela maçonaria. 3 poderosos dirigentes envolvidos em inúmeros escândalos de corrupção eram maçons: Nicolás Leoz, à esquerda de terno preto, dirigente esportivo paraguaio, que foi presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, entre 1986 e 2013. Júlio Grondona, na extrema esquerda de perfil, presidente da Associação Argentina de Futebol, de 1979 a 2014, vice-presidente executivo e presidente financeiro da FIFA, e Ricardo Teixeira, no centro, presidente da CBF de 1989 a 2012. Os 3 dirigentes são maçons e frequentavam a mesma loja maçônica em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde uma vez por mês traçavam os destinos do futebol sul-americano. No início dos anos 90, eles decidiram dividir todas as glórias do futebol continental apenas entre Argentina e Brasil. Não por acaso, quase todos os títulos da Libertadores da América desde então foram apenas para os 2 países. Eles contavam com o apoio de diversas sociedades secretas europeias
que atuavam juntas com a UEFA, a FIFA, a Nike e a Adidas, patrocinadores da AFA, Associação del Futebol Argentino, e da CBF. O objetivo principal era a revelação e superexposição de craques para serem vendidos à Europa em um mercado de bilhões de dólares em negociações, patrocínios, vendas de camisas, etc. Nos últimos anos, a FIFA esteve envolvida em diversos escândalos de corrupção, entre eles o de arranjar os resultados de jogos. É evidente que a FIFA, intimamente ligada à máfia empresarial que comanda o futebol, tem nítida e assumida preferência por determinados clubes e jogadores em detrimento de outros, já que rendem centenas de milhões de dólares por evento. Pululam denúncias por parte de técnicos de que patrocinadores, empresários e dirigentes lhes impunham a convocação de determinados jogadores sob suas tutelas. A FIFA, assim como toda a estrutura de poder no topo da pirâmide, está associada com a maçonaria e os Illuminati, e por isso usa e abusa de simbologia astrológica, numerológica, cabalística, ocultista e satânica em geral, para deixar sua marca nos indivíduos e controlar as massas. Pesquisadores e jornalistas independentes, taxados pejorativamente de teóricos da conspiração, puseram tudo isso à mostra de forma cabal nos últimos anos. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu, bom jogo e até mais.